Senhores telespectadores, vamos visitar hoje o Jardim Zoológico de Lisboa. Bom, não é daquelas visitas que fazem os meninos das escolas. Aliás, também prometo mostrar-lhes alguns bichos, mas queria chamar especialmente a atenção para a grande importância que tem o Jardim Zoológico como instrumento científico, como lugar difusor de uma cultura do povo. É um jardim, já não é dois, toda a gente sabe. Não há nenhum telespectador meu de Lisboa que em pequenino não tenha ouvido falar no Jardim Zoológico. Ele já tem 115 anos e começou, como tudo, de uma maneira humilde. Estava aqui em Lisboa um médico holandês, o Dr. Van der Laan, era médico oftalmologista. Nessa altura ainda havia poucos oftalmologistas, mas já havia muita gente a precisar de óculos. De maneira que o Van der Laan veio lá da Holanda, veio novito, ele tinha 28 anos quando chegou aqui, e é curioso, ele veio porque tinha problemas de respiração, parece que estava tísico. A tísica é uma doença romântica do fim do século passado. E disseram-lhe, olha, em Portugal há luz, há sol, e ele veio para aqui à procura de um bom clima. Deu-se bem, abriu um consultório, fez-se logo amigo da gente mais importante de Lisboa, toda a gente queria óculos ou lunetas receitadas pelo Dr. Van der Laan, e entre os amigos tinha um grande médico português que era o Sousa Martins. O Dr. Sousa Martins, que é célebre, toda a gente sabe, ainda hoje há o culto, ainda hoje há quem vá acender luzinhas à estátua do Sousa Martins, porque realmente ele fazia curas que pareciam miraculosas. Bom, e os dois, entre o médico português Sousa Martins e o médico holandês Van der Laan, disseram, mas porquê é que Lisboa não há de ter um jardim zoológico, um jardim onde haja animais de todo o mundo? Porque, no fundo, o Lisboeta dessa altura ainda conhecia o cão e o gato, e a galinha e a perua e o pato, e a vaca e o cavalo, e a mula e a égua. O Lisboeta 2 acho que só conhece cães e gatos, mesmo o frango é de aviário. E ele queria mostrar-lhes os animais de todo o mundo. Ele, Van der Laan, adorava pássaros. Tinha o maior aviário de Lisboa, um aviário particular, mas era o seu recreio, colecionar aves. Bom, tinha aquilo e combina com o Sousa Martins. Vamos arranjar um jardim que tenha leões, imaginem leões, elefantes, gorilas, hipopótamos, serpentes, tudo o que os portugueses sempre ouviram falar, mas nunca viram. Eles nunca viram com os seus olhos. É uma lição da natureza. É uma lição da riqueza criadora do mundo. Vamos pôr tudo isso diante dos olhos das crianças das nossas escolas. E os dois, que já eram ambos amigos do Dom Fernando, do rei consorte, rei viúvo, tinha estado casado com a rainha Dona Maria II, o rei Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha. Olhem, o construtor do Palácio da Pena em Sintra. Falaram com ele, e é claro, o rei, que era também um homem muito inteligente, disse, mas isso é uma ideia excelente. Assim é que se ensina ao povo. Contem comigo. E aqui temos como 3 homens inteligentes. À partida, depois rapidamente juntaram-se muitos outros. Eu não quero fazer injustiça a ninguém, mas vem logo a seguir o Dr. Meio Figueira, vem. Quando eles publicaram o primeiro manifesto, já traziam cerca de 500 assinaturas. Isto a mim impressiona-me, porque eu li, estive a ler com atenção.
o documento com as perto de 500 assinaturas. Não são políticos. Não eram homens que quisessem nem república nem monarquia, não era esquerda nem direita. Estavam todos interessados nisto, em pôr aqui, no coração de Lisboa, uma grande lição de cultura para o povo. Devo-lhes dizer que esses anos, em especial as décadas de 1870 e 1880 e ainda um pouco 90, são grandes anos para Portugal. São um tempo de um progresso rápido. Acabou o clima da guerrilha política e todos os anos há grandes novidades. Estão-se a rasgar as estradas, a construir os comboios, que em Lisboa estão a fazer a Avenida da Liberdade, aparecem os primeiros telefones. Olhem, é desse tempo a construção da Estação do Rossio, é a Ponte de Dom Luís no Porto. Bom, e o Jardim Zoológico de Lisboa é um desses grandes progressos do país. Ele não funcionou sempre aqui, antes de estar aqui. Ele abriu com grande êxito em 1884. É engraçado, o ano de 84 é um ano em que o Júlio Verne veio a Lisboa e foi tomar café no Chiado. Imaginem, o Júlio Verne. Pois bem, abre em 84, abriu não aqui, mas ali onde hoje é a Fundação Gulbenkian, naquele parque, mas passados cerca de 20 anos veio para as Laranjeiras. Bom, as Laranjeiras era o palácio do Conde Ferrou. Estão a ver o palácio ali, está em obras, e hoje o palácio não faz parte do jardim. Hoje o palácio está destinado a gabinete do Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública. Eu felicito-me para a criação desse ministério porque é urgente a reforma do Estado em Portugal. Como todos sabem, o Estado são as instituições que vestem a nação e o Estado está praticamente na mesma desde há 100 anos para cá. O Estado de hoje ou o Estado do tempo da República pouco mudou. Bom, e há imensas realidades, imensas necessidades que não fazem parte das funções do Estado. Precisamente uma delas é a do Jardim Zoológico. Quando se organizou o nosso Estado, quem é que ia falar em problemas ecológicos? Quem é que se preocupava com a proteção da natureza? Isso não tinha importância nenhuma. Isso eram coisas lá para uns maníacos. Hoje são uma responsabilidade do mundo civilizado. Bom, e é exatamente por essa falta de adequação do Estado à realidade do nosso tempo que se dá aquilo que a gente chama a crise do Jardim Zoológico. O meu telespectador sabia que o Estado português não entra nem com um centavo para manter o Jardim Zoológico? Nenhum. Sabia que há aqui 2.000 animais e que esses animais comem todos os dias? Sabia que há aí animais que comem muitos quilos de carne, muitos? Bom, pois apesar de tudo isso, a administração faz prodígios e consegue manter isto aberto. Mas aberto como? Bom, olha, à custa das entradas, à custa do bingo, do jogo do bingo, à custa dos apadrinhamentos dos animais e também, isto é engraçado, também à custa um pouco do que sobra do comércio. Como sabem, hoje os géneros, as hortaliças, as carnes, o peixe, têm um período de validade, válido até ao dia tantos. Bom, isto não quer dizer que depois desse dia não estejam em perfeitas condições. O que significa é que têm que ser novamente examinadas. Bom, e dos supermercados, e dos mercados de peixe, e das praças públicas, vêm grandes quantidades de géneros
para aqui, que são examinadas com toda a atenção e, quando estão num estado perfeito, servem para as rações dos animais. Bom, além disso, há também as apreensões de gado de contrabando. Ele está bom, mas enfim, passou aos direitos, portanto não pode ser comerciado. Há também a pesca, o peixe quando é pescado, há uns peixes que ficam um bocado maltratados, esmagados, não têm condições comerciais para ser expostos no supermercado, também vem para aqui. Bom, mas com tudo isso, imaginem o que é dar de comer a 2.000 animais durante o ano inteiro. É um esforço enorme e às vezes diz-se, provavelmente o Jardim Zoológico vai fechar. Bom, não fecha, tenho a certeza que não fecha, porque é isso seria tão absurdo como fechar o Terreiro do Paço, até porque o Jardim Zoológico de hoje já não tem nada a ver com o tal que foi aberto em 1884. O Jardim de 84 era assim uma galeria de animais raros, bonitos, para as crianças verem. Hoje é muito mais do que isso. Hoje o Jardim Zoológico é uma responsabilidade internacional que o nosso país assumiu. Bem, o que se passa é isto. A vida dos animais é cada vez mais difícil, sobretudo as dos grandes animais. E há muitas espécies em vias de extinção. Bom, faz-se um movimento mundial, são as EEPs, movimentos para a proteção das espécies em vias de extinção. Cada espécie dá origem a uma organização e Portugal, através do Jardim Zoológico de Lisboa, faz parte de 32 dessas organizações. Eu vim falar-lhes aqui diante de animais que estão em vias de extinção e em cuja proteção o Jardim de Lisboa está a colaborar. São os rinocerontes. Os rinocerontes para nós são animais históricos, porque o primeiro rinoceronte que a Europa viu foi trazido da Índia pelos portugueses. Era um animal, como veem, é impressionante. Cada bicho daqueles pesa perto de 2.500 quilos. Bom, e portanto trouxemos numa nau e depois mandámos para a Itália para o Papa ver. Ele chegou lá e morto, ficou morto a Roma. Mas impressionou muito e há um desenho. O Dürer, o grande Alberto Dürer, fez o desenho do rinoceronte que os portugueses mandaram para a Itália. Estes também têm história, porque estes animais chegaram ao jardim trazidos os dois, em caixas dentro de um avião da Força Aérea Portuguesa, de um Hércules C-130. Bom, mas além dos dois bichos, vinha uma série de golfinhos em tanques, dentro do mesmo avião, imaginem. Ora, durante o voo sobre o Atlântico, um dos rinocerontes zangou-se e desatou deitar às trombadas à caixa, para arrombar a caixa e sair para fora. Os aviadores fizeram o voo todo a olhar para a caixa, a ver quando é que o animal era mais forte que as paredes da caixa e a ver o que haviam de fazer. Mas, enfim, felizmente, o avião aterrou antes do bicho arrombar o cofre e aqui estão e aqui vivem. Enfim, é um par de rinocerontes asiáticos. É um bicho procuradíssimo, já há poucos no mundo, e procuradíssimo por uma coisa, é que os povos da Ásia têm a ideia de que aquele chifre que eles têm, aquele raspado, é afrodisíaco. Afrodisíaco é um palavrão difícil, mas vem de Afrodite. Afrodite, em grego, é o mesmo que Vênus em Roma, é a divindade do amor. Portanto, o pó daquele chifre, enfim, dava aos homens, sobretudo aos homens já um bocado velhotes,
novos alentos para aventuras com Afrodite. Bom, isto pode ter muita graça, mas a verdade é que por causa disso eles são ferozmente procurados por caçadores furtivos e se não fossem os jardins zoológicos é possível que já não houvesse rinocerontes no mundo. Há, aliás, muitas outras espécies, muitas que são protegidas, como digo aqui, o jardim está interessado na proteção de 32 espécies e é um caso curioso, o Adaxe hoje existe em parte por causa da ajuda do Jardim Zoológico de Lisboa. Isto é para lhes dizer que hoje um jardim já não é uma montra para as crianças virem ver os brinquedos. Hoje é um serviço público para a conservação da vida e é um serviço precioso. Enquanto eu estava a fazer aquele discurso, veio um portador trazer ao funcionário que me acompanhava, que é um dos administradores do jardim, esta mensagem que eu vou ler. Nós, alunos da turma de sexto ano da escola B2 de Grândola, pedimos que não fechem os portões do Jardim Zoológico. Todos nós já visitámos este espaço e gostávamos de ver animais raros que só podemos observar aí. Gostaríamos de visitá-los mais vezes. Consideramos que fazem parte do património nacional. Desejamos que tenham coragem para enfrentar este desafio que a União Europeia nos pôs. Votos de solidariedade. E estão aqui, como veem, as assinaturas de 18 jovens estudantes. Aqui assinam 18, mas eu acho que eles são mais de 100 mil. Não há estudante nenhum em Portugal que não faça este voto. Não fechem as portas do Jardim Zoológico. Um espaço que nos traz surpresas é o reptilário. Reptilário, claro, vem de réptil, e é um conjunto, vemos aqui mais de 50 espécies de animais répteis. E alguns, quem não vier aqui não os vê em parte nenhuma. Eu estou diante de um casal, tão além, de dragões, são os dragões de Komodo. Komodo é uma ilha na Indonésia, uma ilha lá para os mares de Timor, aquilo é perto da Ilha das Flores. Bom, e só 2 ou 3 jardins zoológicos no mundo se podem gabar de possuir aqueles animais. São dragões, é o dragão que depois é simbolizado em Macau, como sabem, nas festas aparece o dragão. O dragão, na origem, é aquilo. Por outro lado, aquilo representa, de certo modo, o último vestígio da fauna do Paleolítico. Ainda são jovens estes, eles depois atingem uma dimensão muito maior, são animais muito perigosos, uma mordedura deles provoca a morte certa. E aqui estão 2, há mais de um ano, vieram diretamente da Indonésia para aqui. Quem os quiser ver, vem ao Zoo de Lisboa, ou há mais 2 zoos no mundo que os têm, em mais parte nenhuma. Esperamos que aquele casal se reproduza, que haja bebés dragões e que os dragões não acabem no mundo, porque se estes morrerem, ficam só os do Porto.
animal cheio de história é a serpente Piton. É a maior serpente do mundo, chega a atingir 9 metros. Bom, e desde há muito tempo os povos primitivos acreditam que aquela serpente tem uma natureza divina. Ainda hoje há tribos aborígenes no interior da Austrália que pensam que a serpente é Deus, uma força daquelas no interior da terra não pode ser senão divina. Bom, mas isto é muito interessante porque, como sabem, Pitonisa é a mulher que sabe o futuro, que dita o futuro, e Pitonisa vem de Pitone, Piton, porque Piton era a serpente cuja caverna foi invadida por Apolo. Apolo é a luz do dia, é a claridade, a vida, a inteligência, o espírito, ao passo que a serpente era a luz da treva, a noite, o poder misterioso. O triunfo de Apolo sobre a serpente Piton, na mitologia grega, mostra exatamente isto. O triunfo do espírito sobre as forças brutais da natureza. Volta e meia os jornais falam nas terríveis dificuldades do Jardim Zoológico, que o Jardim Zoológico pode ter que fechar, que não tem recursos. Bom, o que se passa é o seguinte: o Jardim Zoológico é criado em 1882, numa altura em que o Estado não tem nada com isso. É uma espécie de gaiola de bonecos de luxo para burguês ver. Portanto, o Estado não se interessa. A situação vai evoluindo, mas isto faz parte dos problemas coloniais. E até 1974, quem realmente aguenta o Jardim Zoológico são os governos gerais de Angola e Moçambique, e também os outros, mas em proporções mais pequenas. Também a Guiné, também Cabo Verde, São Tomé. Isto estava a cargo, portanto, das províncias ultramarinas. Em 74, deixou de haver províncias ultramarinas. Bom, mas acho que os governantes distraíram-se e não arranjaram um Ministério da Tutela para o Jardim Zoológico. O Jardim Zoológico já não tem a ver nada com o ultramar, porque não há ultramar. É claro que os dirigentes dizem: bom, isto tem a ver com a Câmara de Lisboa. Mas a Câmara, naturalmente, esquiva-se a essa obrigação. A Câmara diz: a gente já tem tanto que fazer, ainda mais os bichos. Bom, e há uma espécie de contencioso constante entre Câmara e Jardim. E por agora não há um Ministério da Tutela do Jardim Zoológico. O problema é este: os jardins zoológicos hoje não são montras de animais para as crianças verem. São um instrumento da política dos países civilizados para a preservação das espécies. Vamos manter o nosso jardim zoológico e continuar na vanguarda dos países civilizados? Ou vamos fechá-lo e entrar no séquito triste das nações satélites? É esse o problema que temos de enfrentar.